Muito bem, senhores e senhoras. Quem achou que ia ficar livre de mim, achou errado. Vamos lá, peguem seus cadernos. Quem estiver com esses meninos, por favor, deem uma pausa no vídeo para eles pegarem e abrirem os cadernos. Todos vocês. Pronto? Pegaram? Então, vocês vão escrever assim, ó. Eu sei que vocês já escreveram isso algumas 2 vezes, mas vocês vão escrever a terceira. Escreve aí assim, ó. Voz passiva sintética. Pode ir pausando quem tiver com eles, tá? Para dar para eles anotarem. Eu vou falando de uma vez, mas aí vai pausando e dando os tempos. Voz passiva sintética. Primeiro tópico. Só acontece com verbo transitivo direto. Ou VTD. Ok? Próximo tópico. A partícula C é pronome apassivador. Pronome apassivador. Próximo tópico. A partícula... Próximo tópico, estou no segundo tópico ainda. Próximo tópico. O sujeito está na frase. Presente, determinado na frase. O último tópico. É possível fazer o caminho de volta. Caminho de volta. Deu-me um beijo. Um beijo me foi dado. Ok? Aí vocês vão anotar assim. Sujeito indeterminado. Ocorre com qualquer verbo que não seja transitivo direto. Quem quiser botar entre parênteses, pode botar. VI, verbo intransitivo. VL, verbo de ligação. E, principalmente, o que mais vai aparecer, verbo transitivo indireto. Segundo tópico. A partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Próximo tópico. O sujeito não está na frase, porque é indeterminado. Pode aparecer objeto indireto, não sujeito. E último tópico. Não é possível fazer o caminho de volta. Eu sei que vocês já têm isso anotado, mas quando a gente escreve, a gente grava. Então, vocês ouviram mais uma vez e escreveram mais uma vez, e isso ajuda vocês a gravarem o conteúdo. Agora, eu vou ditar um exercício para vocês fazerem. No caderno, valendo visto, valendo nota de caderno, ok? Número 1. Classifique a partícula C entre pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, vocês vão ver se a frase está na voz passiva ou se é caso de sujeito indeterminado. Se for voz passiva, vocês anotaram aí, pronome apassivador. Se for sujeito indeterminado, vocês também anotaram aí, índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos lá. Quem tiver com eles, vai dando pause, tá? Para eles conseguirem anotar. Letra A. Dorme-se mal com este calor. Dorme-se mal com este calor. Letra B. Vendem-se móveis usados a bons preços. Vendem-se móveis usados a bons preços. Letra C. Em janeiro, viaja-se muito. Em janeiro, viaja-se muito. Quem tem dinheiro, né? Porque eu mesma não fui para lugar nenhum em janeiro.
Letra D. Acenderam-se as luzes do teatro. Acenderam-se as luzes do teatro. Letra D. Escreve-se pouco hoje em dia. Escreve-se pouco hoje em dia. Era a letra E, né? Eu e minha mania de mudar muito. Dorme-se mal com este calor. Vendem-se móveis usados a bom preço. Em janeiro viaja-se muito. Acenderam-se as luzes do teatro. Escreve-se pouco hoje em dia. Próximo, vocês vão colocar um parênteses e escrever a frase do lado, tá? Mas o comando é 2. Marque VPS para voz passiva sintética e SI para sujeito indeterminado. Ok? Primeira frase. Abre aí os parênteses. Não se aceita rasura no teste. Não se aceita rasura no teste. Próxima. Abre os parênteses aí. Tratava-se de uma tarefa difícil. Tratava-se de uma tarefa difícil. Próxima. Abre os parênteses aí. Não se diz mais a verdade. Não se diz mais a verdade. Letra D. Lá se vivia honesta e tranquilamente. Lá se vivia honesta e tranquilamente. Abre parênteses para o próximo. Faz-se, F-A-Z, hífen, C, trabalho de costura, tricô e crochê. E última da número 2, abre parênteses, por aqui chega-se a um novo hotel. Não tem isso por escrito, então eu espero que esteja todo mundo acompanhando, tá? Número 3, clássica, com certeza cairá na prova, não tenham dúvida. Agora, passe para o plural, porque para o plural é muito difícil, as frases do exercício anterior que estão na voz passiva sintética. Por quê, gente? Porque se é voz passiva sintética, o sujeito, vocês anotaram aí, está na frase. Então, se o sujeito vai para o plural, o verbo também vai para o plural. Número 4. Dê a função sintática do se colocando se for pronome apassivador, ou IIS se for índice de indeterminação do sujeito. Abre os parênteses para a primeira. Precisa-se de secretária com experiência. Precisa-se de secretária com experiência. Próxima, abre parênteses. Na empresa, necessita-se de novas regras. Na empresa, necessita-se de novas regras. Próxima, parênteses. Aluga-se quarto para estudante. Aluga-se quarto para estudante. Próxima, abre parênteses. Discutiu-se muito sobre esse assunto na reunião. Próxima, abre parênteses. Anda-se muito para chegar àquela praia deserta. Anda-se muito para chegar àquela praia deserta. Próximo, abre parênteses. Carnaval bonito viu-se no Rio de Janeiro. Carnaval bonito viu-se no Rio de Janeiro. Ok? Estamos agora na número 5. Leia. Vocês colocam a seguinte frase. Precisa-se de digitadores com prática. Precisa-se de digitadores com prática. Responda. A.
O verbo precisar na oração acima é. Vou dar 4 opções, vocês colocam entre parênteses, tá? Os parênteses para vocês poderem marcar qual é a correta. Ou as corretas, vocês sabem como eu sou. Abre parênteses, primeira opção, verbo intransitivo. Primeira opção, verbo intransitivo. Letra B, verbo transitivo direto. Letra B, verbo transitivo direto. Letra C, verbo transitivo indireto. Letra C não, né? Porque a gente tá numa letra A. Abre parênteses, verbo transitivo direto. Ih, acho que eu troquei, né? Calma. Primeiro parênteses, verbo intransitivo. Segundo parênteses, verbo transitivo indireto. Terceiro parênteses, verbo transitivo direto. Último parênteses, verbo de ligação. Repetindo, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, verbo de ligação. Agora sim, letra B. Que palavra precede, para quem não sabe, precede significa vem antes, o substantivo digitadores? Nessa oração, que palavra precede o substantivo digitadores? Dê a classe gramatical dessa palavra. Classe gramatical. Dê a classe gramatical dessa palavra. Podem pular aí umas 2 linhas. Letra C. Nessa oração, coloca entre aspas, de digitadores. Nessa oração, entre aspas, de digitadores, exerce a função sintática de. Lembra que a gente fez a análise sintática das frases? Sujeito, transitividade verbal, objeto ou sujeito indeterminado, núcleo, quem quiser, conectores, adjuntos adnominais, tá? Mas o que eu quero saber, basicamente, é o seguinte. De digitadores tem a função sintática de. Letra A, sujeito. Letra A, entre parênteses, sujeito. Próximo parênteses, objeto direto. Objeto direto. Próximo parênteses, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E último, objeto indireto. Então, seguindo aí, repetindo, primeiro, sujeito, depois, objeto direto, depois, predicativo do sujeito, depois, objeto indireto. Fechamos a letra C. Todo mundo junto? Copiaram? Então, ótimo. Letra D. Como se classifica o sujeito dessa oração? Como se classifica o sujeito dessa oração? Pode deixar uma linhazinha só. Gente, tudo vai depender da letra A, né? Ó, a letra A era para vocês dizerem a transitividade do verbo. Então, dependendo da transitividade do verbo, lembram? Muda toda a classificação. Ótimo. Deixa eu pensar. Acho que tá bom. Façam, cada um sozinho, bem feito, com atenção. Podem ficar voltando nas anotações, como eu falei, até a gente gravar demora um pouquinho, mas façam um papelzinho, um quadrinho com essas características e coloquem naquele lugar que a gente já combinou, que não precisa repetir na frente de ninguém da coordenação, da direção, né? E beijo!
Bom, pausa aqui, deixa eles fazerem, depois dá o play de novo, que eu vou fazer a correção com eles, tá? Eu queria fazer ao vivo, para poder ir perguntando de um por um, que eu adoro. Como eu não posso, então vou só falar as respostas. Na número 1, letra A, o C é índice de indeterminação do sujeito. Ok? Por quê, gente? Porque dormir é verbo intransitivo. Não tem voz passiva com verbo intransitivo. Pode olhar aí nas anotações de vocês. Verbo intransitivo é característica de sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, o C é índice de indeterminação do sujeito. A B, vendem-se móveis usados a bom preço. Voz passiva sintética e o C é pronome apassivador. Tem gente que chama de partícula apassivadora, também tá certo, tá? Gente, por que é voz passiva sintética? Porque o verbo é transitivo direto. Quem vende, vende algo. Ok? Móveis usados, ao caminho de volta, são vendidos a bom preço. E tem mais um detalhe. Reparem que o verbo não está na terceira pessoa do singular, como acontece com o sujeito indeterminado. Ele está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque se é voz passiva, tá aí nas anotações também. O sujeito está na frase. O sujeito é móveis usados, de núcleo, móveis, plural. Então, o C é pronome apassivador. E o sujeito, mesmo estando no plural, é sujeito simples, porque só tem um núcleo, móveis. A letra C tem como ação viajar. Gente, viajar pode ser, aliás, é sempre intransitivo. Se eu não colocar um complemento, faz sentido, tipo, eu viajei. Se eu colocar um complemento, esse complemento vai ser um lugar. Eu viajei para Goiânia. Para Goiânia é um lugar. A gente viu que lugar é sempre adjunto adverbial de lugar. Então, ele não tem objeto. Se ele não tem objeto, ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, olha aí nas anotações. Ele faz parte de sujeito indeterminado e o C é índice de indeterminação do sujeito. A D. Acenderam-se as luzes do teatro. Ao caminho de volta. As luzes do teatro foram acesas. Dá certo? Por que dá certo? Porque acender é verbo transitivo direto. Quem acende, acende algo. Ou seja, o sujeito está na frase. As luzes do teatro. De núcleo, luzes. Está no plural, mas é sujeito simples, porque só tem um núcleo. Estão me acompanhando? Qualquer coisa, podem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, tá? Então, gente, na D, o C é pronome apassivador. A escreve-se pouco hoje em dia. Pouco é escrito hoje em dia. Não deu muito certo. Mas peraí, professora, quem escreve, escreve algo. É verbo transitivo direto, era para ser voz passiva. Mas, gente, escrever também pode ter sentido intransitivo. Por exemplo, eu escrevo muito. Se eu não digo o quê, se eu estou falando escrever de uma forma geral, ele é intransitivo, como nesse caso. Nesse caso, a gente tem escreve-se pouco hoje em dia. Pouco é adjunta adverbial de quantidade. Hoje em dia, adjunta adverbial de tempo. Dá uma pausa aí para esse povo respirar e comparar as respostas, discutir um pouquinho, tá? Bom, a número 2. Marcar VPS para voz passiva sintética e SI para sujeito indeterminado. Primeiro parênteses aí. Não se aceita a rasura no teste. Quem aceita, aceita algo ou não aceita algo. Aceitar
verbo transitivo direto. Caminho de volta. Rasura no teste não é aceita. Funciona. Então, voz passiva sintética. Sujeito, rasura no teste. Se ele fosse para o plural, ficaria: não se aceitam rasuras no teste. Segundo parênteses aí, tratava-se de uma tarefa difícil. Tratava-se de algo. De. Olha aí a preposição. Então é verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, a gente tem sujeito indeterminado. Olha como não dá para fazer o caminho de volta. De uma tarefa difícil era tratada. Não dá. Então, verbo transitivo indireto. Não dá para fazer caminho de volta. O sujeito não está na frase, porque o sujeito é indeterminado. Não se diz mais a verdade. A verdade não é mais dita. Voz passiva sintética. Quem diz algo. Diz o quê? A verdade. A verdade é o sujeito. Se fosse para o plural, ficaria: as verdades não são mais ditas. Olha o caminho de volta aí. Então, voz passiva sintética. Lá se vivia honesta e tranquilamente. Gente, vivia no sentido de morar, indeterminado. Por quê? Porque ele só pode ser completado por adjunto adverbial de lugar. Então, lá se vivia honesta e tranquilamente, o se é índice de indeterminação do sujeito. Porque o sujeito é indeterminado. Tá ficando mais fácil, gente? Vocês estão vendo que é só ir de um lado ou do outro da tabela que dá para fazer? Faz-se trabalho de costura, tricô e crochê. Trabalho de costura, tricô e crochê é feito. Deu certo? O caminho de volta para a voz passiva analítica. Faz. Quem faz algo. Verbo transitivo direto. Então, é o caso de voz passiva sintética. O se é pronome passivador e, mesmo sendo trabalho de costura, tricô e crochê, a palavra mais importante é trabalho. As que vêm depois estão caracterizando essa palavra. Então, passando para o plural, as frases da voz passiva. Rasuras no teste não são aceitas. As verdades não são mais ditas. Trabalhos de costura, tricô e crochê são feitos. Faltou a última. Por aqui chega-se a um novo hotel. Quem chega, chega a algum lugar. Então é verbo transitivo. A algum lugar? Verbo intransitivo. Intransitivo, se fosse transitivo indireto, a classificação daria na mesma. Sujeito indeterminado. Respostas da número 4. Dê a função sintática do se. A gente vai dizer se ele é pronome passivador ou índice de indeterminação. Precisa-se de secretárias. Olha o de aí, pulando. Preposição. Quem precisa de algo. Aliás, reparem que esse é um verbo que aparece muito. Pode ser que talvez também apareça na prova, né? Gente, verbo transitivo indireto. Sujeito indeterminado. Não dá para dizer de secretárias com experiência são precisadas. Então, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Na empresa, necessita-se de novas regras. Quem necessita de algo. Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, então a gente tem sujeito indeterminado. Aluga-se quarto para estudante. Sujeito indeterminado. Então, o se é índice de indeterminação do sujeito. O Heitor passou aqui e me distraiu. Aluga-se quarto para estudante. Quarto para estudante é alugado. Olha o caminho de volta. Alugar. Quem aluga, aluga algo. Pode ter um para alguém, mas aluga algo. Ele é transitivo direto. Então, esse se é pronome apassivador. Discutiu-se muito sobre esse assunto na reunião. Quem discute. Porque, gente, adivinha? Sobre este assunto é adjunto adverbial de assunto.
Maldade, né? Maldade essa. Então, sujeito indeterminado, o C é índice de indeterminação do sujeito. Anda-se muito para chegar àquela praia deserta. Andar, gente, verbo intransitivo. Quem anda, anda. Se não é transitivo direto, então o sujeito é indeterminado. C, índice de indeterminação do sujeito. Carnaval bonito viu-se no Rio de Janeiro. Quem vê algo. Viu o quê? Carnaval bonito. E o verbo, então, é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, olha aí na coluna. O sujeito está na frase. Carnavais bonitos viram-se no Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse ser como pronome apassivador. E terminamos a número 4. Dá mais uma pausa aí e deixa esses meninos respirarem. Pronto? Beberam uma água? Então, bora lá. Precisa-se de digitadores com prática. Gente, essa era de boa. Era consideravelmente fácil, né? Depois da gente fazer esse monte. Por que precisar? Ó, mesmo verbo que apareceu lá atrás. Não tô falando que esse verbo aparece muito? Quem precisa, precisa de algo. A preposição não se liga diretamente. Então, é verbo transitivo indireto, que era a nossa terceira opção. Letra B. Que palavra precede o substantivo digitadores? A palavra de. Gente, de, mesmo sendo uma palavrinha, é palavra, tá? Então, antecede digitadores. De. Qual é a classe gramatical? Falem aí. Eu não vou ouvir, mas falem aí para eu saber. Depois alguém me conta. Preposição. Por isso o verbo é transitivo indireto, porque ele usa uma preposição. Letra C, função de digitadores. Se o verbo é transitivo indireto, logo o sujeito não está na frase, porque é indeterminado. Então, logo, qual é a função de digitadores? Objeto indireto. Qual é o sujeito dessa oração? Pegadinha, né? Não tem sujeito na oração. Ele é indeterminado. Ok? Então, na D, indeterminado. Foi isso, né? Assa 5. Então, tá bom, gente. É o que eu falei. Eu vou tentar o máximo possível estar presente, ajudar vocês, estar com vocês. Na próxima aula, vou preparar uma coisinha divertida. Então, estudem, 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 estudem. Esse assunto é muito importante. O Heitor está no 6º ano e o professor dele está dando sujeito indeterminado. Para vocês terem uma ideia, os 2 exemplos que ele deu de sujeito indeterminado foi aluga-se casa e vende-se papéis. 2 exemplos errados, que não são de sujeito indeterminado, são de sujeito simples. Casa é alugada. Ok? Quem aluga, aluga algo. Verbo transitivo direto. O sujeito é casa. Ele botou errado. Outra, vende-se papéis. Para começar, tem erro de concordância. Porque é voz passiva sintética. Vender é verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo. Então, o que vem depois é o sujeito. Teria que ser vendem-se papéis. Ok? Para terminar, uma curiosidade, uma perguntinha. De que cor é uma camisa alvirrubra? Vou repetir. De que cor ou cores é uma camisa alvirrubra? Dá uma pausa aí, deixa eles discutirem. Acertou quem falou que ela é branca e vermelha. A galera que gosta de futebol estava proibida de errar essa, hein? Alvi é de branco. Botafogo não é alvinegro? Branco e preto. E rubro? Vermelho. Rubro-negro, meu querido Mengão.
rubro, vermelho. Vermelho e preto. Então, uma camisa alvirrubra é branca e vermelha. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, a gente tem nosso grupo, né, de português, e vocês têm o meu celular. Podem mandar mensagem que eu explico, tá bom? Um beijo, 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 beijo com muita saudade. Galera da Exibind, dá uma olhada lá no nosso grupo que estamos combinando um esqueminha bem Exibind. Beijos!